Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele sempre nos ensina, importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor do alto, aquele que tudo opera e executa, do que aos meros mortais. Obedecer àquele que é imortal, que alcançou a ressurreição, do qual o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. E um corpo ele preparou para aqueles que aqui nele depositam a confiança e permanecem dia após dia. E ele nos ensina: nunca, jamais sejais a ponto de querer exaltar em relação aquele que, na verdade, a imagem de Deus o criou, aquele que a sua semelhança. E nós, na verdade, não temos importância nenhuma, a não ser aquele que nos direciona pelo seu Espírito. Sendo em relação ao nosso próximo, numa estatura mediana, sendo sempre menor e estando servindo. Não, Jesus disse quando ali, diante dos seus discípulos, as autoridades terrenas queiram dominar e queiram se julgar acima de todos, mas na verdade aquele que segue aquele que é a imagem e a glória de Deus, está sempre ciente de que somos o menor e estamos servindo. Que aquele que se humilha diante do grande eu sou, sempre é exaltado, não por merecimento, não existe méritos, mas pela capacidade que vem do Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória, e não tomou por si, mas o Pai disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a sua palavra diz que o céu e a terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Todo aquele que queira se exaltar acima de todos será grandemente humilhado, mas aquele que se humilha diante daquele que tudo opera e executa, ele será exaltado. Aonde deve ser uma perseverança e constância para que seu nome seja glorificado tanto no céu como na terra, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Aonde aquele que está sempre na arrogância e o espírito de altivez que antecede a sua queda e a ruína. Porque de graça nós recebemos e de graça estamos constantemente a compartilhar com aqueles que queiram conhecer da verdade, porque assim ele nos ensina também. Não, tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Não desperdice as vossas pérolas com os cães, antes que eles vos mordam. Não deis o que é sagrado aos porcos, porque nem todos são de fé. Mas é certo que aquele que anuncia pelo seu Espírito, ele tem plena liberdade para anunciar a verdade, assim como aquele que aceita ouvir estas verdades, conhecereis e ela vos libertará. Mas jamais sejais meramente iludidos por somente ouvir e não demonstrar pelo vosso bom proceder que houve um entendimento, que são aqueles que desviam do mal.
Aborrecei o mal constantemente, não se deis vencido pelo mal, sujeitai-vos ao Senhor e resisti a toda maledicência, da qual não há tentação que sobrevenha da própria natureza humana pecaminosa. Mas aquele que reivindica da natureza divina, ele recebe. A fé vem pelo ouvir, investir no alimento não que perece, aquele que entra pela boca e sai pelo esgoto, mas antes investis no alimento do alto, que não perece, que nos conduz vida com abundância, e ainda se alcança a ressurreição do último dia, por perseverar sendo imitadores de Cristo Jesus e por ter aquele que nos justifica, pois não nos justificamos a si mesmos, segundo aqueles que o rejeitam, estão sempre destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque ele não divide, para que a carne não se glorie nenhuma carne sobre ele. Mas todo aquele que dá lugar para o seu espírito, glorifica aquele que é digno de toda honra e de toda glória, aonde só há um, o unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância e a ressurreição. Ele disse: eu sou a vida e a ressurreição. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como ele preparou um lugar para aqueles que nele depositam confiança e permanecem dia após dia, onde o espírito não é de covardia, é de intrepidez, de poder, de equilíbrio, e persevera, assim ele preparou um lugar para os incrédulos, para os covardes, para os traidores da fé, aonde ali o seu verme não se queima, e haverá choro e ranger de dentes. Arrependei-vos, porque depressa se apresenta o Senhor, eis que vos trago o vosso galardão sem demora. Assim nos diz o Senhor.